Oi pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, vou começar esse vídeo com o objetivo de explicar o iluminismo, que inclusive alguns alunos já me mandaram mensagem, me questionaram porque tem uma atividade, né, sobre essa matéria, esse conteúdo. Então é o seguinte, ontem eu falei para vocês sobre o mercantilismo, sobre as características principais do mercantilismo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o pensamento iluminista. Pois bem, o pensamento iluminista ele nasceu no século XVIII na Europa, mais especificamente na França, e ele surgiu a partir da necessidade de mudança. Por quê? Porque a sociedade que se formou, aquela sociedade dentro daquele antigo regime, ela não cabe mais de acordo com as mudanças que vão ocorrendo ao longo dos anos. Então foi necessário surgir esse novo conjunto de ideias, e esse novo conjunto de ideias ganhou o nome de iluminismo. Pois bem, qual era o contexto da época? As monarquias absolutistas, que eu já falei no vídeo anterior, a sociedade estamental, que é aquela onde não existe nenhuma possibilidade de ascensão social ou de mobilidade social, e uma igreja católica que tem um domínio muito grande, que tem uma força muito grande. Lembrando que esse período a reforma protestante já aconteceu, as novas igrejas, né, cristãs, elas ganham muita força, e essa força também, em grande parte, se deve à riqueza dos burgueses, porque a burguesia ela vai se identificar com o protestantismo, com aquele movimento, e isso vai acabar fortalecendo um pouco também o movimento protestante na Europa. Isso não quer dizer que eles não eram perseguidos, muito pelo contrário, mas acaba ajudando a esse movimento se solidificar ainda mais, tá certo? E a burguesia, quem é ela? Os burgueses são comerciantes enriquecidos, mas que dentro daquele modelo estamental de sociedade ainda não possui direitos, né? Porque faz parte do povo, do terceiro estado, né? Lá na França, por exemplo. E aí, essa burguesia, ela começa a se questionar, falar, mas espera aí, vamos tentar mudar esse negócio, vamos organizar, fazer promover alguma coisa que nos beneficie. E é aí que surge o iluminismo. O iluminismo ele vai pregar principalmente o racionalismo, a valorização da razão. Isso é muito importante, porque até então tudo, absolutamente tudo, era vontade de Deus. Ah, você morreu por quê? Porque foi vontade de Deus, porque Deus quis. E não é bem assim, né, gente? Lógico, a fé é muito importante, mas existe a ciência. E a ciência era considerada um pecado terrível nessa época, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem. E aí, a razão ajudou muito nos avanços científicos, investimentos, enfim. Depois vem o antropocentrismo, também nessa mesma corrente do racionalismo. O antropocentrismo vem para ficar no lugar do teocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro. Prestem bem atenção, gente. Quando a gente fala Deus no centro, não é que, mas a dona Lívia tá falando Deus, não é bem assim. É que a religião, ela permeava o cotidiano, a vida das pessoas. Então, como eu disse, né? A pessoa ficou doente? Não, foi vontade de Deus. Ela nasceu rica? Porque Deus quis. Aquela família real tem N privilégios? Por quê? Porque é vontade de Deus. E não é bem assim. Então, esse teocentrismo, essa visão, ela é substituída pelo antropocentrismo. O homem no centro. Não, Deus me deu uma cabeça para quê? Para pensar, para agir, para tentar melhorar a minha vida e daqueles que me cercam. É basicamente isso, tá bom? E principalmente o capitalismo. Quando a gente fala em capitalismo, não existia dinheiro antes?
Lógico que existia, mas esse capitalismo que os burgueses pregam, ele é mais baseado na política de livre mercado, de livre concorrência e principalmente na não interferência do governo na economia. Então é isso que eles querem. Né? Quando existe essa crítica ao mercantilismo, principalmente, é isso que eles querem. Eles querem uma economia de livre mercado, onde a burguesia possa crescer e onde as pessoas não são valorizadas por um título, né, como era no caso da nobreza, e sim por pelo seu esforço, pela sua acumulação de capital. Tá certo? Bem, o iluminismo ele vai criticar como eu acabei de dizer, o mercantilismo. Ele vai criticar o absolutismo monárquico e a participação e a influência da Igreja Católica no cotidiano. Por quê? Porque acaba que a Igreja Católica legitima aquele sistema todo quadrado, todo engessado que existia naquela época. Então, eles criticam pra caramba a igreja por conta disso. Por exemplo, a teoria do direito divino dos reis, que é aquela teoria que diz que o rei ele ocupa aquele cargo por vontade divina, né? E isso acabava sendo uma teoria legitimada pela própria Igreja Católica. Entenderam? Então, isso é muito importante vocês entenderem. O motivo da crítica à igreja não é que eles eram ateus, que eles não acreditavam em Deus, muito pelo contrário. Grande parte dos pensadores iluministas eram cristãos e fiéis assíduos, tá certo? Eles lutavam, aliás, eles eram a favor da igualdade jurídica, da tolerância religiosa, da tolerância de ideias, né, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o que dentro daquela sociedade do antigo regime era impensável. Eles queriam direito à propriedade privada e eles defendiam o contrato social na mediação de qualquer relação comercial. Então, não é assim, a minha palavra? Não. Existe um contrato que é lavrado, tudo certinho. Igual existe hoje. Era o que eles defendiam. Então, vejam bem, o iluminismo, ele não está falando em momento nenhum de igualdade entre todos. Ele vai muito além da ciência, do racionalismo, ele prega liberdade econômica, tá certo? E depois, né, vai perpassar também pela política, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos diversos pensadores dentro dessa corrente iluminista. Eu vou explicar um pouquinho para vocês dos principais. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, o D'Alembert, Diderot, o John Locke e o Adam Smith. Esses são os principais nomes para vocês, tá certo? O Montesquieu, ele tem uma frase que ficou muito conhecida, fala o seguinte: é preciso que o poder limite o poder. Dentro desse pensamento, ele criou os 3 poderes de Estado que nós utilizamos até hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que esses 3 poderes são tão importantes? Por que o poder tem que limitar o poder? Porque o que ele fala é que precisam existir 3 poderes distintos, independentes, e esses 3 poderes vão agir em equilíbrio e garantir a liberdade dos cidadãos. Entenderam? Então, o que ele quer dizer? O poder não pode ficar só na mão do rei. O rei não pode ter poder absoluto. Então, vamos pegar esse poder e vamos espalhar, vamos ramificar esse poder. E aí, então, nós vamos garantir a liberdade. Então, Montesquieu é o idealizador dos 3 poderes de Estado que existem hoje no mundo inteiro. Né? É uma prática política do mundo inteiro. O Voltaire, ele foi um grande crítico da igreja. Tô aqui colando, gente. Ele foi um grande crítico da igreja. Ele tem uma frase que fala assim: o cidadão só será livre quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Pesado, né?
mas ele chegou a falar isso, ele foi perseguido por isso, mas o que ele criticava, na verdade, era esse poder e essa influência excessiva da igreja dentro do cenário político. Depois ele acabou sendo aclamado por conta do despotismo esclarecido e acabou até sendo meio que um conselheiro dentro de cortes reais na Europa. O Diderot e o D'Alembert, eles fizeram um condensado de todo pensamento iluminista e fizeram a enciclopédia, então eles são chamados de enciclopedistas, tá certo? A enciclopédia é um livro que reúne todo o pensamento iluminista. O John Locke, ele vai falar o seguinte, que todos os cidadãos, eles têm que se organizar e têm que entrar num consenso e escolher os seus governantes. Ou seja, ele vai começar a pensar no nosso sistema presidencialista, né, que existe hoje. O Rousseau, ele fala do bom selvagem, a frase dele é o seguinte, o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Ou seja, a gente nasce bom, né? Mas o meio em que a gente vive vai nos modificando, né? Nos corrompendo, como ele dizia. Por fim, vem o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. O liberalismo, ele fala o seguinte, lei da oferta e da procura. Livre mercado, livre concorrência, não interferência do governo na economia. E com o tempo o liberalismo ele foi sendo adaptado e veio o neoliberalismo, né, tão falado hoje. Nós temos exemplos, por exemplo, de governantes neoliberais, como aqui no Brasil o Fernando Henrique Cardoso, ou na Inglaterra a Margaret Thatcher e vários outros, né? Serão diversos exemplos, estou dando alguns mais próximos para vocês. Bem, sobre o iluminismo é isso, eu espero que vocês aproveitem. E se tiver alguma dúvida pode me mandar, que eu estou aqui para isso, tá bom? Beijo, bons estudos para vocês!